Bom, boa noite. Estamos aqui na Arena Castelão. Vamos iniciar a entrevista com o técnico Jorginho após a vitória do Ceará sobre o Cuiabá, 1-0, gol aos 5 minutos do segundo tempo, de cabeça após cobrança de escanteio. Jorginho, como é que você avalia a atuação do Cuiabá nesta noite aqui na Arena Castelão? Boa noite, Jorginho. Boa noite, Rogério. Bem, foi muito abaixo daquilo que a gente esperava. Nós realmente não fizemos um bom primeiro tempo. Nós erramos muito na transição ofensiva, os nossos passes, na hora que a gente era para sustentar, para segurar, trabalhar mais essa bola, a gente dava um passe. Na hora que precisava dar um passe em profundidade, a gente acabava segurando. Então, não fizemos realmente um bom primeiro tempo. Isso atrapalhou muito a criatividade da equipe na parte ofensiva. E no segundo tempo, infelizmente, nós tomamos um gol muito rápido. Isso, claro, desestabiliza a equipe. A gente tem que mudar a forma também da equipe jogar. A gente procurou colocar a equipe mais ofensiva, saindo de um 4-4-2 para 4-2-3-1, para a gente ter 2 jogadores de velocidade, né? Hoje a gente não contou com o Elton, era uma possibilidade, principalmente para o segundo tempo. A gente entrou com o Papagaio. Tivemos todas as possibilidades ali, né? Tentamos todas as possibilidades para que a gente pudesse mudar o jogo, mas infelizmente a gente acabou sofrendo um pênalti, pro meu ver, injusto, até o gol meu, não é aquela coisa, a questão do choro, não. Os caras mereceram, foram bem agressivos, né? Jogaram para realmente fazer os 3 pontos, mas achei que foi uma falta no PP. Mas hoje em dia está tão difícil essa questão do VAR, até mesmo o árbitro deu o pênalti e depois torcendo, né? Não dá para entender, torcendo para que o Walter pegasse porque não foi pênalti. Porra, não consigo, sinceramente, entender uma situação como essa, mas vida que segue, a gente pode alcançar o nosso objetivo aí nas próximas 2, 3 partidas e a gente vai alcançar com certeza o objetivo primeiro da permanência e quem sabe um pouquinho mais. Pergunta do Jonatas Gabetel do Globo Esporte: como você avalia o desempenho da equipe e se em algum momento o Cuiabá mereceu o empate, na sua opinião? Muito pouco, muito pouco. A gente até chegou a ser um pouco agressivo, mas faltou, como eu falei, faltou realmente uma criatividade ofensiva, faltou as movimentações que a gente chama movimentos contrários, um vir buscar essa bola no pé, o outro dar profundidade. A gente teve pouco facão. Às vezes que a gente fez, assim, o goleiro dele sempre joga muito adiantado, a gente pediu para que botasse um pouquinho esse facão um pouco mais lateral, para que a gente conseguisse fazer. Então, a gente não foi realmente eficiente, a gente precisa muito melhorar no próximo jogo contra o Corinthians. Pergunta agora do André Cavalcante da TV Centro-América: o Cuiabá pouco ameaçou o gol adversário, do mesmo jeito que em outros jogos em que a solidez defensiva foi suficiente para somar ponto. Na noite de hoje, o time foi mal defensivamente, na sua... Pergunta para você, Jorginho. E qual era o plano de jogo? Sair no 0-0 estaria dentro de uma projeção aí? Sim, a gente pensou nisso. Claro que uma vitória seria maravilhoso, porque a gente alcançaria 42 pontos, aí basicamente já, né, fixando os nossos pés aqui, ou com talvez 2 empates, uma vitória, para a gente poder chegar aos 45 pontos em 7 jogos. Mas não vejo dessa forma. A equipe continuou sólida, a equipe teve que se expor um pouquinho mais, por isso que ela teve algumas dificuldades na parte defensiva, mas como aconteceu nos outros jogos. Nós nunca, durante todo esse campeonato, a gente não havia, e eu sempre ressalto isso, que a gente não havia tomado nenhum gol de bola parada. Infelizmente aconteceu hoje, né? Acho que foi ele fez um pouquinho de apoio no PP, bem que o PP não subiu, mas ele apoiou naturalmente no PP, e botou o PP para baixo e aí acabaram fazendo gol, mas a defesa continuou forte, continuou firme, né? Eles tiveram as possibilidades justamente em contra-ataque no segundo tempo, senão não tiveram tantas oportunidades assim. A equipe foi sólida assim, defensivamente falando. Pergunta, a última agora, do Wesley Santiago, que é do Olhar Direto. Boa noite, Jorginho. Você conhecendo bem o Campeonato Brasileiro, é possível dizer que esta reta final é a mais difícil, sendo que os times jogam a vida, seja na luta contra o rebaixamento, título ou as vagas internacionais? E como explicar o baixo desempenho de hoje da sua equipe? Isso, eu já falei, né? Já vou ser redundante na resposta, mas fomos
Não fomos eficientes na parte ofensiva, as combinações não foram boas, a gente não entrou no facão, não teve profundidade, a gente realmente errou, não foi, os nossos jogadores de frente não estavam num dia feliz, mas como eu falei para eles, passou, a gente precisa estar com foco completamente ali nos 7 jogos, porque a gente sabe que a gente pode alcançar o nosso objetivo. Se aconteceu, por exemplo, o que aconteceu nos últimos 3 jogos, a gente conseguir 4 pontos em 3 jogos, a gente permanece na primeira, porque eu acho que 43 pontos é muito pouco provável da gente não permanecer na primeira divisão, mas a gente precisa melhorar realmente o rendimento e foco no objetivo maior, a gente não perde essa esperança de que a gente vai alcançar. É claro que a gente se entristece com o jogo de hoje, a gente não fez uma boa partida, precisamos melhorar na próxima, mas o foco, a atenção, a atitude que a gente precisa ter no próximo jogo precisa melhorar para que a gente realmente possa alcançar o nosso objetivo. Obrigado, Jorginho. Boa noite. Valeu, boa noite.